Bem, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula aqui sobre as considerações de flambagem. Então vamos às seguintes situações. Nós temos essa fórmula aqui, estamos utilizando a apostila da Universidade Federal de Viçosa, do professor Volmir Sartor e do professor Baeta, tá? Professores muito renomados dentro aí da Universidade Federal de Viçosa. A primeira fórmula que a gente tem é esse daqui, ó. Então o carregamento crítico é igual π ao quadrado vezes o modo de elasticidade, que depende do tipo do material, vezes o momento de inércia, que aí depende da configuração da peça, da maneira como ela a forma como é que ela foi feita, dividido pelo coeficiente de segurança vezes o comprimento de flambagem ao quadrado. O carregamento a gente conhece, quanto que nós vamos colocar de carga em cima, por exemplo, de um pilar. Tá? O modo de elasticidade depende do tipo de madeira que nós vamos colocar. Tá? Nessa mesma apostila está na página 6. Momento de inércia está na página seguinte. Tá? Então nós estamos aqui na página 15. Tá? Vai estar na página 16 aí. Já nós vamos dar uma olhadinha. Coeficiente de segurança, você que vai adotar. Tá? Ou geralmente é posto alguma coisa assim. E vamos também ao comprimento de flambagem, que aí depende dos tipos de engastamento que nós temos. Tá? Então aqui no lado nós temos que esses carregamentos, eles vão ser dados em quilogramas, então se você tiver ele em toneladas, você vai ter que transformar ele para quilogramas. Tá? O modo de elasticidade na página 6 já está em quilogramas por centímetro quadrado. Momento de inércia ele vai dar em centímetros a quarta. Tá? E exatamente esse camarada do momento de inércia aqui, ó, é que vocês vão determinar. Tá certo? Então você vai ter uns exemplos ali para baixo ali, digamos, seção circular, seção quadrada, tá? Cada um na sua posição aí. Aí você faz essa verificação aqui, ó. Tá? Tensão, tá? É a força dividido pela área. Lembre-se do exemplo nosso da segunda avaliação. Então, tensão atuante, tá? Tem que ser menor do que a tensão admissível. Tá? Isso também está na página 6. Quanto que é a tensão admissível? Quilogramas por centímetro quadrado. Então, você vai fazer essa verificação aqui. Tá? A tensão atuante, a força dividida pela área, tem que ser menor do que a tensão admissível, senão o material vai cair. Tá? Então, fez o dimensionamento, faça essa verificação aqui. Tá? A questão dos momentos de inércia, tá? Então nós temos aqui, ó, quando é retangular, tá? Jx, tá? BH ao cubo sobre 12, tá? JY, HB ao cubo sobre 12. Circular cheia, tá? πr a quarta sobre 4 ou πd a quarta dividido por 64. Tá? Que é as duas mais utilizadas aí. Temos a seção quadrada, que é a quarta dividido por 12, tá? Que não se encontra aqui, mas também é bastante utilizada aí nos nossos cálculos. Tá? Então, basicamente, tem outras fórmulas aqui, mas são menos utilizadas. Mais comuns são essas daí. Aqui nós temos, tá? Como é que é o comportamento de flambagem. Então, nós vamos ter esses 4 elementos aqui, ó. Tá? Então, o primeiro, tá? Você tem a parte de baixo, tá? Um engastamento, e em cima você tem um espaço livre, como se fosse um pilar de uma caixa d'água. Então, o que vai acontecer? Quando você colocar peso na parte de cima, ele vai tender a tendência de ir para os lados aqui, ó. Então, o comprimento de flambagem é exatamente essa curva que ele vai fazer aqui, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Tá? Ou seja, o comprimento L, que é o comprimento da peça que nós temos aqui, ele vai praticamente dobrar. Por isso que o comprimento de flambagem é 2 vezes o comprimento normal da peça. Já no segundo exemplo aqui, então nós temos dele articulado. Tá? Articulado, articulado. Ou seja, quando você comprimir a peça aqui, ele vai manter o mesmo eixo, tá?
tá, do comprimento dele, só que ele vai fazer uma curva, tá? Essa curva aqui então vai ser o mesmo comprimento aqui da peça. Então o comprimento de flambagem vai ser igual ao comprimento L da peça em questão. Quando nesse próximo exemplo terceiro aqui nós tivermos engastamento, tá, e o articulado, nós vamos ter apenas 0,7 dessa curvatura somente, da altura dele. Então o comprimento de flambagem é 0,7 vezes o comprimento normal dele. E a última, tá, que nós temos engastamento. Então nesse caso, tá, a curvatura aqui se torna menor. Então poderemos dizer que o comprimento de flambagem é igual a 0,5 vezes o comprimento dele. Aí nós temos dois exemplos de aplicação aqui embaixo. Tá? Temos o exemplo 1 e temos o exemplo 2. Tá? Então ele faz todo um dimensionamento aqui. Tá? Então o que que faz? Pega, né, o carregamento que você tem, isola a parte do momento de inércia, de acordo com o tipo de material que nós temos, tá? No caso aqui é quadrado, então ele vai me dar aqui 811 centímetros quadrados. Então você tirando a raiz quadrada, a raiz quarta desse material, então nós vamos ter aí 9,9, ou praticamente 10 centímetros. Tá? Faz a verificação. Tá? Então tensão atuante é força dividido pela área. Tá? Tensão admissível é 120 kg por centímetro quadrado, ou seja, 100 kg por centímetro quadrado é menor do que 120. Então o dimensionamento aqui está ok. Aí quando você faz para 20.000 kg, tá? Faz a mesma situação, você já encontra aqui uma carga de 138 kg por centímetro quadrado. Ou seja, nessas condições aqui, tá, vai acabar acarretando problemas, porque você só pode ter 120 kg por centímetro quadrado. Então você vai ter que redimensionar ele. De que maneira? Pega a carga, divide por 120. Então você tem uma área ali de 12,9 ou 13 centímetros de lado, 13 por 13 aí, tá? A seção nominal. Aqui tem mais outros exemplos, tá? Vocês podem estar dando uma olhada, tá? No caso aqui é uma circular, tá? Um pilar circular, tá? Então você vai determinar o diâmetro, os dois exemplos que eu falei para vocês que são os mais conhecidos aí, tá certo? Então aqui foi a nossa aula sobre o dimensionamento de pilares de madeira, tá? Então usando pela fórmula de Euler, tá? Que é essa que está aqui em cima. Olhem na página 6, vocês têm a parte dos modos de elasticidade, as tensões admissíveis de cada um, tá? E nessa página aqui na 16 você tem os momentos de inércia, tá? Então basicamente nessa última sessão aí de flambagem a gente vai usar essa apostila aqui com vocês, tá? A próxima nosso vídeo aula vai ser sobre as seções de sapatas de concreto, que daí ela é um pouco mais complexa em relação a essas de madeira.